o que nós vamos ver no capítulo 4 é exatamente um complemento do capítulo 3, porque o capítulo 4 vai nos mostrar a maneira como o Senhor quer ver a sua igreja no dia em que Ele vier para arrebatar a sua igreja. Então, em todo o capítulo 4, nós vamos ver o perfil que o Senhor Jesus delineia da igreja que Ele quer ver quando Ele vier arrebatar a sua igreja. É por isso que toda a descrição do capítulo 4 vai estar relacionada à igreja como corpo de Cristo. Então, recapitulando, repetindo aqui, o capítulo 4, que nós vamos estudar, vai falar sobre a igreja como corpo de Cristo. Então, o que fala o capítulo 4? Sobre corpo. Vamos deixar bem repetido aqui, e se amanhã ou depois for perguntado isso a vocês, vocês vão saber responder na ponta da língua. Então, por isso é que nós abrimos agora o capítulo 4, e nós vamos ver a forma como Jesus quer ver a igreja no dia em que Ele vier para arrebatar a sua igreja. Então diz assim o verso 1: Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Por que a expressão formosa? Naturalmente, a questão dessa expressão, a palavra formosa, normalmente é a descrição daquilo que é belo quando é visto pelos olhos. Nós olhamos uma coisa e achamos aquilo belo. Então isso é formosura. Mas aqui, na expressão do Senhor Jesus, a palavra formosa está ligada a uma beleza de forma. E isso não se trata simplesmente daquilo que é meramente belo quando é visto à luz dos olhos, mas é uma beleza de harmonia de conjunto. O que eu quero dizer com isso? Eu posso, por exemplo, olhar aqui esse objeto que está na minha mão, é uma ponteira laser. Eu posso achar esse objeto muito bonito, todo mundo concordar comigo, realmente é uma ponteira laser muito bonita. Mas se eu depois ver uma irmã da igreja, eu chegar para a irmã e disser assim: irmã, o nariz da irmã é muito bonito, parece com aquela ponteira laser. Aí esse nariz já vai deixar de ser bonito, né? O namorado chega para a namorada e diz: olha, o seu nariz é muito bonito, é parecido com aquele microfone, tem lá o microfone, para ser microfone, ele é bonito, mas nariz parecido com microfone já não tem mais beleza. Então é isso que é beleza de forma. Quando o Senhor contempla a igreja, Ele quer ver nela a beleza de forma que agrada a Ele. E qual é a formosura da igreja que agrada ao Senhor Jesus dentro do critério dele? É quando Ele vê a igreja como corpo dele. Então, a igreja que é corpo de Cristo, essa tem a formosura que agrada ao Senhor. Então, é um conjunto completo. Ele vê a igreja como corpo de Cristo, aí essa igreja, ela tem a formosura que agrada ao Senhor. Se ele olhar para a igreja e ver que a forma dela é outra, ela é simplesmente uma organização, ela não é um organismo, aí essa forma já não agrada ao Senhor. Por isso é que o Senhor começa a contemplar uma igreja assim. Aí diz assim: eis que és formosa, amiga minha. Por que amiga minha? Porque amigo é aquela pessoa que você não esconde segredo para ele, você conta tudo. E a igreja que Jesus quer arrebatar é aquela igreja que ele pode confiar a ela os segredos dele, ela é da confiança dele. Não é uma igreja que ele conta os segredos para ela e ela sai contando para todo mundo. Isso não é amigo. Amigo é aquela pessoa que você confia nele,
Você conta segredo para ele, porque ele não conta para ninguém, ele guarda aquilo. Ele tem a fidelidade ao Senhor. Então essa amiga é uma igreja assim que o Senhor vai arrebatar. Mas o texto repete a expressão. O texto diz assim: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Por que há essa repetição no texto? Porque agora, na segunda vez, o Senhor vai começar agora a detalhar essa formosura. Por isso é que ele repete a expressão: eis que és formosa. A partir de agora, o que ele vai fazer? Ele vai detalhar cada aspecto dessa beleza de forma da igreja. Aí o texto diz assim, continuando a leitura: os teus olhos pronto, melhorou. A palavra diz assim: os teus olhos são como os olhos das pombas. Por que o Senhor começa pelos olhos? Primeira coisa que Jesus delineia no perfil dele, na formosura da igreja, é os olhos. Aí a pergunta é: por que os olhos? Ele começa pelos olhos. Isso porque os olhos é que refletem a luz. Os olhos veem à medida que são capazes de absorver a luz. Então, quanto mais os olhos refletem a luz, mais eles enxergam. Então, é a situação dessa igreja. A igreja de Jesus, ela reflete a revelação dele. Ela não reflete uma filosofia de vida, ela reflete uma forma de vida. Ela não reflete discursos, ela reflete a palavra revelada pelo Espírito Santo. A igreja cega, essa é a que não tem revelação. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela enxerga. Por quê? Porque Jesus diz assim: aquele que me segue não andará em trevas. O que é aquele que me segue? Aquele que segue a minha revelação, aquele que atende à revelação, aquele que usa a revelação. Então, esse não é cego, esse enxerga, porque ele absorve a luz. Mas se você comentar ainda, se você considerar ainda o porquê Jesus, em primeiro lugar, ele descreve a beleza dos olhos, você pergunta: o que a igreja reflete no olhar dela? Ela reflete e transmite no olhar dela. Ora, a igreja, o que faz Jesus se agradar no olhar da igreja, é o fato de ela refletir Ele próprio. Quando você chega perto de uma pessoa, bem pertinho do rosto de uma pessoa, e você olha para os olhos da pessoa, o que você vê lá dentro? Você vê a si próprio, você se vê refletido nos olhos da pessoa. Então, o que agrada a Jesus no olhar da igreja é Ele se ver refletido nela. A forma de ela ver é o reflexo dele. Por exemplo, a igreja, ela não vai refletir argumentações, ela não vai refletir discursos sociais, não. Ela vai refletir aquilo que o Senhor Jesus está vendo, ou seja, a forma de Ele ver. Ela reflete, não é um homem, um líder, um fundador, ela reflete um Jesus vivo, um Jesus operante, um Jesus ressuscitado. A forma de ver da igreja leva as pessoas a entender que ela está refletindo um Jesus vivo, um Jesus operante. Outra coisa interessante é que quando ele se vê refletido na forma da igreja ver, ou seja, no olhar da igreja, ele se vê quando? Quando há uma operação de uma cura, quem curou foi Jesus. Quando há uma operação de maravilhas, quem operou foi Jesus. Agora, se há uma operação de maravilhas e quem operou aquilo foi um homem da prece poderosa, aí a igreja não está refletindo mais Jesus, ela está refletindo pessoas. Então,
Por isso é que o Senhor se agrada do olhar da igreja. E ele chega até a comparar o olhar da igreja como o olhar das pombas. Por que das pombas? Porque a pomba é um símbolo na Bíblia do Espírito Santo, é uma figura do Espírito Santo. Ela vê o que o Espírito Santo revela. Então ela vê como o Espírito Santo vê. Veja, os irmãos, a experiência lá no Velho Testamento de Moisés. Deus disse que se houver profetas em Israel, o Senhor se revelava a eles em sonhos, em visões, em revelações, mas com relação a Moisés, o Senhor disse assim: mas ao meu servo Moisés eu falo boca a boca. Por quê? Porque o meu servo Moisés vê como o Senhor vê. Então, quando a igreja vê como o Senhor vê, ou seja, como o Espírito Santo vê, é o olhar das pombas, aí essa igreja, o Senhor fala com ela boca a boca, o Senhor se revela a ela boca a boca. Então, essa é a nossa experiência. É uma igreja assim que Jesus vem para arrebatar. Aí, completando o versículo, ele diz assim: os teus olhos são como os olhos das pombas, entre as tuas tranças. Aí agora, falando em tranças, o Senhor está se referindo ao cabelo. E o cabelo simboliza os pensamentos. Então agora, a primeira referência aos pensamentos da igreja. Tem uma primeira e tem uma segunda. Essa primeira referência à maneira da igreja pensar, a forma de pensar da igreja, ela dá uma ideia de conjunto. Por quê? As tranças é aquilo que as mulheres fazem para afixar o cabelo, para prender os cabelos. Por isso as tranças. É bem verdade que hoje muitos homens também estão fazendo isso, né? Mas as mulheres usam as tranças para prender, quer dizer, afixar os cabelos. Então, a forma de ver da igreja é uma forma em que a mente da igreja, ela está fixada no Senhor. Ela está firme no Senhor. A mente da igreja não é uma mente esvoaçante. Por quê? Porque o cabelo, quando ele é esvoaçante, ele está sob a ação do vento. Aí o vento bate no cabelo, o que faz? Faz com que o rosto fique tapado. Ele veda, ele esconde o rosto. A igreja, essa forma de ver da igreja, ela é uma forma tão fixada no Senhor que não tem vento. O vento trata-se de doutrinas, né? Nada torna o cabelo, ou seja, a mente da igreja esvoaçante, jogada pelo vento de um lado para o outro. O servo na obra do Senhor, ele tem uma visão firme no Senhor, ele enxerga sob a ótica da revelação do Senhor. Então isso não muda o pensamento dele, o pensamento dele é fixado no Senhor. É como o cabelo, né, entre as tuas tranças. Por isso a expressão relacionada às tranças. Os irmãos vão ver, por exemplo, que o cabelo arrumado, o rosto fica desimpedido. E quando o Senhor vier, ele vai ver o quê? Ele vai reconhecer a igreja pelo rosto dela. É como as 10 virgens. No meio da escuridão, as 5 prudentes, elas tinham o seu rosto como? Iluminados pela luz da candeia. Não era um cabelo esvoaçante, era uma mente fixada no Senhor. Quer dizer, o conhecimento da igreja, ele é ajustado àquilo que o Espírito Santo revela. Então essa é a primeira referência à forma de pensar da igreja, ou seja, a mente, ao pensamento da igreja. E o teu cabelo, continuando o versículo, é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. A expressão agora mudou o aspecto. Por quê? Porque a referência agora está direta ao cabelo. Antes foi a trança, agora o teu cabelo. Por que agora essa expressão? Porque ela vai trazer agora uma segunda análise da forma de pensar da igreja, ou seja, sob um outro aspecto. Que outro aspecto é esse? É comparando a maneira de ver da igreja, o pensamento da igreja, agora não mais sob um aspecto estático. Estático no sentido de estar fixado. Agora sob um aspecto dinâmico.
O que o escritor está contemplando agora nesta descrição dele? Ele está comparando o cabelo com o rebanho de cabras que pastam nos montes de Gileade. O que ele vê no rebanho de cabras que pastam nos montes de Gileade? Ele vê um movimento dinâmico. Por quê? Porque os rebanhos que eram levados para a região de Gileade, que é uma região muito fértil, em certos momentos, o pastor conduz ali o rebanho para os altos dos montes, às vezes para os vales, e assim aquele movimento dos rebanhos subindo e descendo, acompanhando o pastor, dá uma ideia para quem está olhando de longe de um movimento ondulante e um movimento dinâmico. E principalmente porque o versículo se refere a cabras e não a ovelhas. Por que ele fala como o rebanho de cabras? Porque as cabras são aqueles animais que têm mobilidade ágil nos penhascos, em lugares perigosos. Mas a mobilidade ágil das cabras permite que elas sejam capazes de se movimentar velozmente, de forma dinâmica e sem correr nenhum risco, porque elas são ágeis, elas são elas têm uma mobilidade muito ágil. Então, isso mostra aquilo que é o pensamento da igreja sobre um aspecto dinâmico. Ou seja, a nossa mente, a nossa forma de ver as coisas, ela é de acordo com a condução do sumo pastor das ovelhas. Ou seja, o nosso pensamento a nossa mente não é uma mente obtusa. O que é exemplo de uma mente obtusa? É quando você tem na igreja dogmas, né? Então você tem dogmas, você tem estatutos, então você tem cartilhas, né? Isso pode, isso não pode, isso tem que ser mais curto, isso tem que ser mais comprido. Então essa forma de ver é obtusa, essa forma de ver, ela não é dinâmica. Agora, a nossa mente, ela é ajustável ao Senhor. Ela segue o pastor, ela é dinâmica. Então, por exemplo, isso nos traz a capacidade de entendimento, cada vez um fossilir aqui agora não, na obra não. Cada dia você está vendo uma coisa diferente. Cada mês que passa é uma orientação diferente, é um alcance a mais. Então, é sob esse aspecto que os cabelos são como o rebanho de cabras que pastam nos montes de Gileade. Ou seja, a nossa mente, ela tem esse dinamismo, ela se torna mais abrangente, ela tem uma visão mais abrangente das coisas, ela não está estatizada por um estatuto, por um dogma, ou por qualquer cartilha ditada por uma igreja ou por uma organização qualquer religiosa. Então, nós temos é uma igreja assim que o Senhor, portanto, virá para arrebatar no dia em que Ele vier buscar a sua igreja.